Mas imagina agora a cabeça de João pensando tudo aquilo que Cristo está mostrando para ele, porque não era uma visão qualquer, era a visão que o Senhor estava entregando sobre a vida dele, e esta visão traz não só um juízo, mas um despertamento. E repare que quando a mensagem e a revelação é entregue, Cristo está mostrando primeiro a sua natureza. Cristo é aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o meio. Cristo, antes de revelar, ele fala que quem está falando não é uma qualquer pessoa. Ele está falando de si mesmo, está falando assim: olha, João, escreve. Porque quem está entregando esta revelação não é alguém que é de baixo, é alguém que é de cima. A revelação é aquele que desde o princípio tem o poder da palavra na sua boca. E desde o início da criação, onde disse haja luz e houve luz, pelo poder da palavra criou todas as coisas. Pelo poder da palavra liberou promessas sobre a nação e sobre o povo. E pelo poder da palavra está entregando a revelação a João. E olha o que é maravilhoso. Quando iniciamos o capítulo de número 2, inicia-se a carta às igrejas que estão situadas na Ásia. O Senhor poderia entregar a revelação a todo o povo, mas Ele não começa entregando a revelação a todo o povo. Ele começa entregando a revelação para a igreja. Olha o cuidado de Deus. Ele não começa do lado de fora, ele começa do lado de dentro. Ele não começa pelo povo que está perdido de fora, mas para um povo que está perdido do lado de dentro. É interessante entender que a carta à igreja de Éfeso não só é um chamamento à atenção, mas como também um despertamento para as igrejas de todos os tempos. Entendemos pela escatologia bíblica que é tudo aquilo que foi profetizado e escrito à igreja de Éfeso cumpriu-se num determinado período de um tempo. Mas é interessante quando voltamos a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, vemos Paulo na sua viagem missionária plantando a igreja de Éfeso. E este escreve a sua carta à igreja de Éfeso quando ainda está em Corinto. E na sua carta a Éfeso ele vai falar que muito se alegra de Éfeso pelo amor que eles têm. Olha que é interessante, Paulo vai enfatizar que ele muito se alegra pelo amor que a igreja de Éfeso demonstra para com o povo, para com os missionários, para com aqueles que estão trabalhando e estão se firmando na obra de Deus. Você precisa entender esse contraste. A primeira carta que é escrita por Paulo, e ele está exaltando o amor que o povo de Éfeso sente. Mas a carta que Cristo escreve, que manda João escrever, a revelação que é dada pelo Jesus Cristo, este cenário muda. Aquilo que outrora era amor, agora este amor se perdeu no decorrer da caminhada. Há um perigo grande, porque muitas igrejas nos dias atuais poderiam se comparar com a igreja de Éfeso. Trabalham, exercem atividade, exercem o cargo, estão arduamente trabalhando para o crescimento da obra, mas o amor se esfriou, o amor se perdeu. Olha o que é isso, pastor, não estou entendendo. Sabe o que é importante nesta mensagem? É que muitas pessoas estão do lado de dentro, estão trabalhando, estão exercendo o cargo, estão fazendo aquilo que lhe é ordenado, mas há muito tempo não sente o amor de Cristo sobre a sua vida. Há muito tempo não sente a presença de Deus sobre a sua vida. Entanto que Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele vai trazer consolações e vai trazer direcionamento. E em um determinado momento ele vai falar assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. A causa da igreja. E qual era a causa da igreja? Que este povo seja cheio da graça, do poder e do amor de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando: eu reconheço que vocês têm o amor à obra. Eu reconheço que em vocês arde o amor pela obra. E por esta causa eu vou me pôr de joelhos.
permaneçam neste amor, que vocês permaneçam tendo o conhecimento, que vocês permaneçam fluindo neste conhecimento e nesta graça que está sendo derramada sobre vocês. Paulo não vai fazer só isso, Paulo vai rogar aos céus, Paulo vai falar com o seu povo. Quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. Olha o que Paulo está falando. Imagina o Paulo prevendo aquilo que poderia acontecer futuramente. Paulo já estava falando, irmãos, é necessário que vocês estejam preparados para que o amor que há em vós agora não se esfrie lá na frente, mas que ele permaneça ardendo em vossa alma e em vosso coração. Talvez estivesse acontecendo com Éfeso aquilo que aconteceu com Jeremias. Jeremias, depois de ser preso, açoitado, ele vai correr aos pés do Senhor, vai falar assim: Senhor, tu me iludiu. Senhor, eu pensei que ia ser de um jeito, mas não aconteceu do seu jeito. Ah, Senhor, estou entregando aqui a minha carteirinha, estou entregando aqui o meu chamado de profeta, não quero mais isso. Mas olha o que Jeremias vai falar: quando eu pensei que estava entregando, a chama da sua palavra ardia no meu coração. Olha, Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso. É necessário que essa chama continue ardendo em nosso coração. É necessário que essa chama continue ardendo em nossa alma. É necessário que nós estejamos alicerçados no amor de Cristo sobre a nossa vida. E por que, pastor? Porque há pessoas que no decorrer da caminhada, no decorrer da trajetória, eles permitem que este amor se esfrie. Faz por obrigação, faz porque o pastor manda, faz porque o pastor convoca, e não é isso que Deus quer. É necessário que este amor esteja ardendo no nosso coração. Lembremos de Levítico, capítulo de número 6, versículo 12, versículo de número 13. O 13 é muito conhecido: a chama arderá continuamente sobre o altar e esta não se apagará. Mas no versículo de número 12 vai falar: é necessário que o sacerdote todas as manhãs alimentem a lenha para que esta não se apague. É necessário que todos os dias alimentemos o amor que habita em nós por causa de Cristo, para que de repente o jovem chega diante de Jesus: Jesus, o que é necessário para herdar o reino dos céus? É necessário. Eu faço isso, Jesus, desde a minha mocidade. Meu pai me ensinou o que devo fazer e como devo caminhar. Ah, então se tu faz isso, é necessário que tu faça mais alguma coisa. Vende tudo que tu tens e entrega estas heranças aos pobres. Aí começa a tocar na ferida, aí começa a tocar naquilo que é empecilho para o homem que está preso naquilo que é terreno. Mas todo aquele que carrega o amor de Cristo sobre a sua vida, ele não está preso naquilo que é terreno, mas ele está alicerçado em algo que é espiritual e vem de cima. É por isso que o mandamento que Jesus chama a atenção. Olha o mandamento que Jesus chama a atenção. Senhor, qual o principal dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Senhor, só esse não, ele segue de outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é pregado por Jesus. E este amor tem se esfriado na igreja. E significado de amar não significa você ser uma pessoa que tolera todas as coisas, mas é tolerando estas coisas do todo conhecimento da palavra. E este conhecimento da palavra lhe dá estratégia para vencer todas as coisas. Paulo vai enfatizar. Olha o que Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que retine. De nada serve, de nada me importa se eu não tiver o amor sobre a minha vida. E por que, pastor? Porque o amor tudo crê. O
O amor tudo suporta. O amor tudo supera. Ei, o amor de Cristo é a causa de nós estarmos em pé até os dias de hoje. Mas a pergunta que fica é: cadê o amor pela obra que você diz que tem? Glória a Deus. Amar a obra e amar a Deus são duas coisas completamente diferentes. Tem pessoas que exercem o chamado de maneira excepcional, de maneira excelente, mas este não sente o amor de Cristo, mas este não sente a presença de Cristo. Então o Senhor vai entregar esta revelação a João. Escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras estão saindo da boca daquele que tem o poder de mudar a história. E ele vai iniciar esta carta se apresentando. Diz este, aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros ou 7 castiçais de ouro. Nos versículos anteriores ele vai dizer o que significa. As 7 estrelas, aquela que ele tem nas mãos, são os anjos da igreja. A saber, segundo a teologia, segundo os estudos, os pastores da época, aqueles que direcionavam a sua igreja. O Senhor está falando: está nas minhas mãos aquele a quem eu confiei para direcionar a minha igreja. Então quem está falando é aquele que tem na mão a autoridade de conduzir, a autoridade de direcionar. Quem está falando é aquele que tem o poder de mandar e desmandar, de fazer e desfazer. Olha Jesus se apresentando. O que está dizendo é aquele que tem na sua mão direita sinal de autoridade, as 7 estrelas, ou seja, está sobre a minha mão todos aqueles que eu chamo de anjo da igreja. Mas eu não só tenho um poder sobre ele, eu também passeio no meio dos 7 castiçais ou os 7 candelabros de ouro. O que é os castiçais? São as igrejas que são aqui instituídas. Olha o que Deus está falando, olha o que Cristo está falando. Eu tenho autoridade sobre o povo que eu escolhi para direcionar a igreja, mas não só tenho autoridade sobre a vida deles, como eu passeio no meio da igreja junto com eles. Glória a Deus. Eu não só tenho autoridade sobre a vida deles, como eu também estou com eles no meio da igreja. Eu não só direciono a vida deles, como eu também caminho junto com eles no meio da igreja. Eu não só tenho eles na minha mão, como eu estou cuidando deles no meio da igreja. Eu sinto a graça para liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus, ele não te esqueceu e não abandonou você, mas ele está falando para pessoas: você está sobre a minha mão, tem autoridade sobre a tua vida, comanda a tua vida. Mas não só isso, estou eu caminhando contigo, andando contigo, pelejando contigo. Eu não te abandonei. Glória a Deus. Aleluia. É isso, João. Escreve aí, porque aquele que está falando, ele tem autoridade sobre a liderança, mas também passeio com a liderança no meio da igreja. A igreja de Éfeso era situada na cidade que hoje se chama Turquia. Esta cidade é uma cidade rica e poderosa. Nesta cidade havia uma das maiores e considerada uma das maravilhas do mundo, templo da deusa Artemis, conhecido por alguns como a deusa Diana. É lógico que conhecendo isso e conhecendo a cidade, sabemos que a cidade tem uma queda pela idolatria, tem uma queda por adorar a outros deuses. Era comum, não havia só o templo da deusa Diana, era apenas o considerado uma das maravilhas pelo tamanho. A sua estátua, que era situada no meio da cidade, foi construída, foi lapidada de um meteoro que caiu do céu. Olha só, e eles acreditavam que nesta pedra que foi lapidada como a deusa Diana, havia nela poderes espirituais. Mas Deus, quando fala que Ele é aquele que tem sobre a sua mão as 7 estrelas e passeia no meio dos 7 castiçais, era Ele falando assim: pode ter a quantidade de templo de Diana que for, pode ser lapidada por pedra, feita por mãos de homem,
homens, mas aquele que tem autoridade é aquele que passeia no meio da igreja. Aquele que morreu, mas ressuscitou. E quando ressuscitou, vive para todo sempre. E está sentado à direita do Pai. Este está entregando a revelação agora. Qual é a revelação para a igreja? Eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Eu acho isso maravilhoso. Cristo se apresenta como autoridade. Aleluia. Aí ele vai olhar para a igreja e vai falar assim: eu conheço as tuas obras. Porque tem pessoas que trabalham e pensam: Deus não está me vendo. O tanto que eu faço e a porta continua fechada. O tanto que eu trabalho, me esforço e a luta continua travada. Aí Deus vai olhar para a igreja de Éfeso e vai falar assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua perseverança. Eu conheço a luta de vocês. Era Deus falando para a igreja: eu sei que a luta de vocês é travada, é grandiosa, mas eu estou aqui no céu e eu não estou com os olhos fechados. Meus olhos estão luz e patentes, estou enxergando tudo. Eu conheço a obra de vocês. Eu conheço a perseverança de vocês. Eu conheço a luta, o trabalho de vocês. Eu sei também que vocês não suportam os maus. Olha só, Deus estava olhando para a igreja e não apenas apontando a falha, estava reconhecendo o seu trabalho. Deus, Ele não olha para mim, para você e apenas aponta o erro. Ele olha para mim, para você e fala assim: eu conheço você. Eu conheço você melhor do que você pensa. Eu conheço a tua obra. Eu conheço a tua perseverança. Eu te conheço quando tu vem no culto nas últimas, mas ainda assim tu abre a tua boca e me adora e me glorifica. Eu conheço quando tu vem no culto e tu tá pensando: meu Deus, tá tudo destruído na minha casa, mas ainda assim tu não abandona a minha presença. É Deus olhando para pessoas e falando assim: eu conheço você, conheço as tuas obras, eu sei da tua dedicação. Glória a Deus. Olha só o que ele vai continuar falando: tens perseverança e por causa do meu nome, olha só, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Olha só o que ele está falando da igreja. Era uma igreja que tinha perdido o amor. Era uma igreja que há muito tempo não sentia a presença do amor de Cristo, mas ainda sem a presença, ainda sem sentir o amor. Era uma igreja que não retrocedia, estava preparada para a batalha. Era uma igreja que não se deixava bater, continuava firme, inabalável. Mas olha só, de nada adianta caminhar, de nada adianta perseverar, de nada adianta guerrear, se o amor se esfria, se o amor se esquece. De nada adianta você permanecer sem sentir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. É por isso que Deus começa falando: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu sei que tu não suporta os maus, eu sei que tu não suporta aqueles que são mentirosos, eu sei que tu se aborrece com os nicolaítas, que tu se aborrece com os mentirosos, mas tenho contra ti, olha só, Deus. mas eu tenho contra ti apenas uma coisa: que tu abandonaste o teu primeiro amor. Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste. E é interessante isso porque quando Cristo está entregando a revelação, ele vai acusar o erro. Antes ele vai reconhecer todo o labor da igreja, todo o trabalho da igreja. Ele vai falar assim: mas tenho, porém, contra ti que deixaste. E este deixar não é algo que se perdeu no meio do caminho. É algo que foi deixado por vontade. Deus. Tenho, porém, contra ti que tu deixaste. Que tu deixou para trás. Que tu abandonou. Abandonou o quê? O primeiro amor. E este primeiro amor, e talvez você já tenha escutado isso, aquele
Primeiro amor que as pessoas dizem que é quando tu aceita Jesus, que tu sente aquela vontade de orar, aquela vontade de... Não é isso. Esse primeiro amor que Cristo está falando está relacionado ao reconhecimento do seu sacrifício na cruz do Calvário. Cristo fez o seu sacrifício por amor. Ele não fez porque somos merecedores. Ministrei sobre isso ontem, não é porque somos merecedores, não somos. Mas Ele nos amou. E todo aquele que aceita Jesus Cristo e confessa a Cristo, ele está reconhecendo. Assim como Cristo me amou, eu estou reconhecendo agora que eu também o amo. Deus. E que eu não estou fazendo apenas porque Ele fez por mim lá. Eu estou fazendo porque eu sei que é necessário. Mas olha só o que Deus está falando para a igreja de Éfeso. Vocês perseveram, vocês lutam, vocês guerreiam, vocês sofrem com aqueles que perseguem, vocês passam por tudo, mas vocês estão do lado de dentro, mas há muito tempo não sentem o amor de Cristo. Aí você olha para mim e diz: não, pastor, estou servindo, estou adorando, estou glorificando. Eu abro a minha boca e adoro, o meu glória é o maior da igreja. Cristo, Ele começa anunciando as obras que são externas. Eu conheço o teu trabalho. Eu sei e reconheço o que tu faz na obra. Mas o externo não está me preocupando tanto. O que está me preocupando é o interno. É crente que vive de aparência. Veste uma capa e finge que está tudo bem. Prega, até prega. Canta, até canta. Mas há muito tempo não sente o amor na sua vida. E tem muitos na igreja desse jeito. Você pensa que essa mensagem está doendo só em você? Doeu em mim, irmão. Porque me fez pensar: será que eu estou sentindo o amor de Cristo na minha vida? Será que eu não estou igual a igreja de Éfeso? Trabalhando, pregando, fazendo a obra, mas sem sentir o amor de Cristo, sem sentir o amor de Deus sobre a minha vida. E isso, irmãos, se torna explícito em nossas vidas. Quando isso se torna rotina, eu vou fazer porque virou rotina. É culto na terça, tem culto no domingo, culto na sexta, oração na quarta, reunião no sábado. É rotina! Eu estou fazendo por rotina. Eu já não faço mais por amor. Deus. Ele está chamando a atenção para isso. Quando vocês aceitaram a Cristo, que Paulo escreveu a carta para vocês, tudo que vocês faziam era com amor no coração, com fervor na alma. Mas o tempo se passou, as lutas chegaram, a dificuldade chegou, e este amor se esfriou, e vocês permitiram que este amor se esfriasse. Vocês deixaram aquele amor para trás e se apegaram à rotina. Mas eu estou enviando esta carta para vocês agora, para que vocês se arrependam. Deus vai dar o caminho, Deus vai dar a instrução. Olha a instrução de Cristo. Lembra-te, recorda-te, aonde foi que tu caiu, aonde foi que tu esqueceu, aonde foi que tu abandonou. Ele vai dar 3 comandos. Lembra-te, arrepende-te. Antes de se arrepender, é necessário lembrar. Porque quando chora aqui, sem se lembrar aonde caiu, é igual aquilo que o povo chama lágrima de crocodilo. Não é lágrima de arrependimento, é lágrima de remorso. E remorso Deus não aceita. Mas experimenta se arrepender de verdade para você ver se dos altos céus Ele não brada e te acolhe e te abraça e traz para si. É por isso que o primeiro comando dele é: lembra-te,
aonde foi que tu caíste. Glória. Lembra-te de quando foi que tu deixou de fazer a obra por amor. Lembra-te de quando foi que a tua rotina virou uma rotina comum. É aquela mesma rotina, segunda tem isso, terça tem isso, quarta tem isso, estou cansado disso, é rotina. Não faz mais porque tem amor e fervor no coração. Faz porque aquilo já está programado. Faz porque aquilo já está rotinado. Aí Cristo vai falar assim, lembra-te de onde foi que tu caíste e arrepende-te. Olha só, arrepende-te desta tua queda. E não só arrepende-te, o terceiro comando, e volta. Eu acho isso maravilhoso. Vou melhorar para tu glorificar nessa noite. Deus está falando para a igreja de Éfeso. É necessário tu lembrar de onde tu caiu. E depois que tu lembrar de onde tu caiu, daquele fervor que tu esqueceu, que tu deixou para trás, te arrepende desta tua falha. Mas não é aquele arrependimento que tu chora aqui e amanhã tu volta a praticar a mesma coisa, não. É aquela lágrima que tu chora e que tu reconhece. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, olha para a minha vida agora e derrama a tua presença e a tua graça sobre mim. É isso que Deus quer na tua igreja. Lembra-te, te arrepende-te e não fica só ajoelhado chorando, não. Volta a fazer. Volta a praticar as primeiras obras. O primeiro amor. Volta a fazer. Não é só necessário lembrar. Não é necessário apenas se arrepender. É necessário, além de lembrar e se arrepender, voltar a praticar. Tem pessoas que até lembram. Tem pessoas que até se arrependem, mas ficam estagnados. Deus me trouxe aqui para falar para você. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te do teu pecado, mas volta a praticar as primeiras obras. Volta a fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Pastor, Deus me chamou para pregar. Abre a tua boca e começa a falar. Ah, Senhor, Deus me chamou para adorar. Abre a tua boca e começa a adorar. Deus me chamou para entregar a profecia. Abre a tua boca e começa a entregar a mensagem, porque ela não é tua. É necessário lembrar, é necessário se arrepender, mas é necessário voltar e praticar as primeiras obras. Eu sinto a graça de Deus para liberar essa palavra. Deus vai fazer você lembrar, vai fazer você se arrepender, mas tu vai sair daqui praticando as primeiras obras. Senhor, eu vou fazer a obra. Senhor, eu vou fazer a obra, porque a chama está ardendo no meu coração. E se isso que eu vou falar para você não te amedronta, é necessário você repensar. Aleluia. Cristo, ele vai apontar aquilo que tem de valor na igreja. Ele reconhece todo o teu trabalho, não te preocupa com isso. Mas você sabe que a salvação não é por obras. A salvação é mediante a fé. E não é por obras, é por isso que Cristo chama a atenção. Olha, conheço o trabalho de vocês. Sei o quanto vocês dão duro. Mas tenho alguma coisa contra vocês. O primeiro amor tu esqueceu. Mas não te preocupa não, vou te dar a estratégia para tu voltar. Primeiro te lembra de onde tu caiu, te arrepende e volta a praticar. Aí ele vai seguir o texto falando, se não, olha só, e se isso não amedronta você, é necessário que você se converta de novo. Olha só, se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Olha só, isso é poderoso demais. Sabe por quê? O candelabro, o candeeiro significa e representa a igreja. Cristo está falando assim, se tu não se arrepender, brevemente eu virei e eu removerei do lugar a igreja.
não vai remover a estrela que é o pastor, o anjo da igreja, não. Ele vai remover a igreja do local. Tem igreja por aí. E quando eu falo de igreja, vamos falar do recinto, do local. Tem igreja por aí que tem placa, tem 4 paredes. Tem o pessoal que trabalha dentro, mas não tem amor de Cristo dentro da igreja. Tem muito local por aí que tem um ambiente, que tem a caixa de som bacana, tem um material legal, mas presença na igreja não tem. Verdade. Cristo está chamando a atenção. Eu removerei do lugar a igreja. Era Cristo falando assim: eu vou chegar e vou tirar. Pode até permanecer o local, pode até permanecer a placa, pode até permanecer a aparelhagem de som todinha, as luzes, pode permanecer esse material, pode permanecer alguém pregando a palavra, mas a minha presença não está na casa. A minha presença não está no ambiente. Glória! Olha o que Cristo está falando. Se vocês não se arrependerem, eu estou tirando a minha presença da casa. Eu estou tirando a minha igreja de lá. Porque igreja sem presença, igreja vazia, igreja que não serve. Mas experimenta se arrepender e voltar a praticar o primeiro amor para você ver. Glória a Deus. Não toma casa. E se a presença dele não se apresenta no meio da igreja. Aleluia. Cristo está falando: se vocês não se arrependerem. Até aqui a mensagem estava bem legal, né? É só lembrar e se arrepender e voltar a fazer. Mas eu vou procrastinar mais um pouquinho. Amanhã eu faço. Semana que vem eu faço. Não é para semana que vem não, é para hoje. De Deus. Amanhã tu não sabe nem se tu levanta com fôlego divino. Se Deus quiser te arrancar hoje, Ele arranca hoje mesmo. E como é que Glória. está a sua vida? Se Deus pedisse a tua alma hoje, como estava a tua alma? Cristo está falando assim: lembra-te de onde tu caíste. Arrepende-te. Ele repete por 3 vezes arrependimento, sabia? Lembra-te e arrepende-te. Se não te arrependeres, 2 vezes. Brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres. 3 vezes ele anuncia arrependimento. Aí tem gente que vem para a igreja e fica esperando alguém entregar a chave de alguma coisa. A chave do carro, a chave da casa, a porta aberta. E o arrependimento fica onde? Primeira mensagem de Cristo é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mensagem Aleluia. de João Batista: hipócritas, arrependam-se. João Batista olhando para os fariseus e: raça de víboras, arrependam-se. Aí tem gente que vem, assume a tribuna e fica assim: Deus é amor. Ele te ama. Ele te aceita. Perfume de Cristo. Alegria de Deus. Experimenta não se arrepender para ver o que Cristo faz. Assim como Ele é amor, Ele também é justiça. Assim como Ele é amor, Ele é fogo consumidor. Assim como Ele é amor, Ele é advogado fiel. Assim como Ele é amor, Ele é justo juiz. Assim como Ele é amor, é aquele que tem o poder de mudar a história. Assim como Ele é amor, é aquele que tem o poder da palavra na sua boca. Assim como Ele é amor, é aquele que anuncia hoje, nessa noite: arrependa-te e volta ao primeiro amor. Aleluia. Tens, porém, contra ti em teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É Cristo também pisando mais um pouquinho. Assim, eu já sei, já dei uma lapada bacana. É necessário voltar ao primeiro amor. Arrependimento. Lembrar. Arrepender. Voltar. E se não se arrepender,
ele volta, mas ele não volta para levar você não. Ele volta para remover a sua igreja. Isso é muito forte, irmãos. Porque isso chama atenção para uma geração que está sendo moldada com um caráter fragilizado. Um povo que não aceita repreensão nos dias de hoje. Um povo que não aceita ser repreendido pela palavra. Quando é repreendido e fala assim, esse pastor só prega repreensão. Mas Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim, Paulo prega a palavra em tempo e fora de tempo. Corrige, exorta, encoraja às vezes, com toda a longanimidade de doutrina. Aí acontece aquilo, está acontecendo nos dias de hoje. Paulo já falando para Timóteo, porque chegará um tempo, Timóteo, em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Trarão para si doutores conforme a sua própria vontade. Traduzindo, eles trarão para si pregadores que pregam aquilo que eles querem ouvir. Pregadores que amassageiam o ego. Pregadores que entregam chave de casa, chave de carro. Eu não sou nada contra a chave da casa, a chave do carro. Mas antes de Deus te entregar tudo isso, é necessário que haja um arrependimento de verdade. É necessário que haja um derramamento da graça dele. Tudo que vem após isso é porque houve algo no começo. É por isso que ele fala, lembra-te de onde tu caiu. Lembra-te da tua falha. Lembra-te do teu erro. E não só te lembra, arrepende-te. Volta a praticar. Quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir a voz, ouvir a palavra. E não entrar aqui deste lado e sair do outro. É ouvir e guardar a palavra. É por isso que o salmista fala, eu guardei a palavra no coração. Como? Ele ouviu a palavra, guardou a palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. E por quê? Ele vai seguir falando, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Ei, a palavra do Senhor, o autor aos Hebreus vai falar, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela faz a divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e é apta para discernir pensamento e a intenção do coração. A palavra que vos é ministrada está dizendo nesta noite, quem tem ouvidos ouça o que a palavra está falando através do Espírito. Quem tem ouvidos ouça, guarda esta palavra. Por quê, pastor? Ele segue com a promessa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você nunca vai ver Deus apenas repreendendo. Ele repreende, ele dá a estratégia. Deus é muito bom, irmãos. Ele chama a atenção, ele dá a estratégia e depois faz promessa. Você merece? Eu mereço? É lógico que não. Pecadores como nós, é lógico que não merecemos. É por isso que é graça. É por isso que é graça. Tu não merece nada. Mas ele, sabendo que você não merece, e sabendo que por si só não conseguiria sozinho, você não conseguiria. Ele fala assim, eu vou descer lá. Vou me sacrificar por eles. Vou ser pregado no madeiro. Mas olha só como ele é maravilhoso. Você quer ver como ele é maravilhoso? Ele veio, repreendeu, ensinou, operou milagres e maravilhas. E antes dele ir, ele fez uma promessa. Me convém que eu vá. Mas quando eu chegar lá, eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará outro consolador.
Glória a Deus. Ele não faz promessa pela metade ou promessa pequena. Ele chama a atenção da sua igreja, reconhece o seu trabalho, dá estratégia para voltar para os caminhos. E depois disso, ele faz a promessa: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore que está no meio do jardim. De dentro do jardim o pecado veio. No meio do jardim Cristo foi preso. E para o jardim nós voltaremos para nos alimentarmos. No meio do jardim alguém perdeu a salvação e carregou uma maldição, que esta carregamos até hoje. No meio de um jardim chamado Getsemane, Cristo foi preso e levado ao madeiro. Mas a promessa que Cristo faz à sua igreja é: ao que vencer, ao que permanecer, ao que continuar, com o fogo do Espírito sobre a sua vida, com a graça lhe sustentando, darei a ele, olha só que maravilhoso, darei a ele o direito de comer desta árvore. Darei a ele o direito de se alimentar da árvore da vida. E onde esta árvore está, pastor? No meio do paraíso. As lutas presentes que você está passando não se comparam. As pelejas que você está passando agora não se comparam com o amor de Cristo sobre a sua vida. Eu vim ministrar isso ao teu coração e chamar a tua atenção nessa noite. Porque eu não sei como está a tua vida, como está a tua alma. Mas Deus me trouxe aqui para apresentar a você uma estratégia. E para de começar, e para de orar a Ele, falando assim: Senhor, Tu tem visto a minha luta. Senhor, Tu tem visto a minha dificuldade. Tu tem visto meu trabalho. Para com esta oração. Mas é necessário hoje tu lembrar onde tu esqueceu o teu primeiro amor. E não só lembrar, te arrepende e volta ao primeiro amor. E enquanto tu volta ao primeiro amor, Ele derrama da sua graça sobre a sua vida. Ele derrama do seu poder sobre a sua vida. Ele derrama da sua presença sobre a sua vida. Eu sinto esta graça na casa. Eu sinto esta graça na casa. Para liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez tu está na igreja, mas não sente a presença. Talvez tu tenha trabalhado na igreja, mas não sente a presença. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar para você: lembra-te, porque hoje tu vai sentir o poder da presença mais uma vez. Lembra-te e te arrepende, porque hoje tu vai sentir aquilo que tu nunca mais havia sentido. O que, pastor? Estou eu colocando a palavra na tua boca. Estou eu entregando a revelação para você nessa noite. Estou eu te trazendo para perto. Vai sentir presença, vai sentir a graça, vai sentir a unção, vai sentir o poder dele. Quem está na casa, quem está na casa, Uribicamão, Tchurabacai, Deus está trazendo hoje. Ah, meu Deus, é sido a graça. Deus está trazendo hoje presença nova na casa, presença nova na casa. Há muito tempo não sentia, mas Deus está trazendo hoje. Ai, Uribicamão, Tchurabacai, Devassuramão, Devamanaiassé, está trazendo o fogo do Espírito na tua alma, no teu coração. Ele está descortinando os teus olhos neste lugar. Deus tremendo. Não basta só fazer a obra, não basta só exercer ministério, não basta só dizer eu tenho carteirinha de obreiro, missionário, diácono, pastor, apóstolo, não sei. Não basta dizer que tem que sentir presença, tem que buscar presença.
sentir o amor ardendo na sua alma. Tem que sentir Ele bradando na sua vida, direcionando você. Aleluia. Ei, Deus te trouxe aqui nesta noite para reconstruir o teu altar, para reconstruir a presença que foi perdida. Hoje Ele te encontra neste culto e anuncia para você: ei, igreja, é tempo de tu se levantar e voltar ao primeiro amor. Aleluia. É tempo de nós deixarmos a rotina. É tempo de nós deixarmos os costumes para sermos direcionados por Deus. É tempo de nós abandonarmos e pararmos de olhar apenas para as práticas humanas. É tempo de nós pararmos de tentar comparar a igreja com outras igrejas. É tempo de nós deixarmos de meninice e assumirmos o nosso papel dentro da comunidade cristã. Deus, Ele não te escolheu para ficar parado. Ele te escolheu e te capacitou, te encheu do Espírito Santo, de fogo. Aleluia. Fogo. Aleluia. Não para você ficar sentado até o fim, até a vida dele, sentado em uma cadeira como essa. Não! Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de quando tu abandonou o primeiro amor. E se este primeiro amor foi a primeira vez que você sentiu a presença, não importa, lembra hoje. E lembra de quando foi que tu deixou isso para trás. Abandona a rotina. Eu não estou falando aqui para você parar de obedecer o pastor. Pare com isso. Mas pare de apenas ir porque é alguém que está mandando. Sinta amor em fazer isso. Sinta amor em estar fazendo a obra. Sinta amor em pregar a palavra. Sinta amor em cantar e em adorar. Sinta amor em estar em oração. Porque é muito fácil assumir uma tribuna como essa, falar de oração sem orar. É muito fácil assumir uma tribuna como essa, falar de pregar sem antes meditar na palavra. É muito fácil assumir um altar como esse e começar a cantar sem antes o louvor ter falado com ele. É necessário nós voltarmos. Eu estou pregando para você, mas eu peguei uma surra nessa palavra. Eu peguei uma pisa de Cristo nessa palavra. Pastor, o senhor está pregando de maneira errada. Não! Mas a mim muitos eu tenho deixado a desejar com Cristo. Pastor, o senhor tem coragem de falar? Tenho, porque eu sou pecador como você. Não sou perfeito. Glória a Deus. Mas nessa minha imperfeição, ainda assim Deus me escolheu. Nessa tua imperfeição, Ele escolheu você para fazer algo. Glória a Deus. Aleluia. Mas é tempo de nós pararmos e esperarmos alguém fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. A chama tem que continuar ardendo e não é outra pessoa que coloca a chama, a lenha não, é a pessoa mesmo que coloca. Está esperando o pastor ir lá colocar por você, não vai não, quem vai colocar é você mesmo. Coloca a lenha, deixa queimar e veja o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Aleluia. Deixa queimar e veja como Deus vai te usar nesta terra. Coloca a lenha, deixa queimar e veja o amor de Deus arder na tua alma, no teu coração. Coloca a lenha nesta noite e veja Deus abrir os teus olhos neste lugar. Deus Glória, glória a Deus. Deus está descortinando visões neste lugar. Deus vai mostrar o profundo, o oculto e o escondido para a vida de pessoas nesta noite. Te prepara porque Ele já te entregou a mensagem. É tempo de
tu abrir a tua boca e começar a falar. É tempo de tu abrir a tua boca e começar a adorar. Por quê, pastor? Porque Deus te escolheu para isso. Ele me trouxe aqui para falar para você. É tempo de voltar. É tempo de começar a praticar. É tempo de arrependimento. Oh, glória a Deus. E para encerrar, eu te faço 5 perguntas. Você não precisa responder para mim. Responda só para você. Ainda amamos Jesus? Ou apenas amamos trabalhar para Ele? Ainda buscamos a presença de Deus ou apenas cumprimos uma agenda religiosa? Ainda temos prazer na palavra ou apenas a usamos para preparar sermões? Ainda oramos porque queremos Deus ou apenas oramos porque precisamos de algo de Deus? Se Jesus examinasse hoje o nosso coração, o que ele encontraria? Você não precisa responder nenhuma dessas perguntas para mim. Responda para você. A última pergunta é a primordial. Se ele examinasse hoje o teu coração, o meu coração, o que ele iria encontrar? É muito fácil, eu falo que isso é fácil não por causa do momento, mas é muito fácil nós montarmos um propósito em busca de um milagre. É difícil nós montarmos um propósito em busca da presença. E Deus nos chamou muita atenção sobre isso. Hoje fazemos propósito para todo tipo de coisa. Difícil é fazermos um propósito para sentir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Difícil é nós fazermos algo para atrair a presença de Deus para nós. Estamos nos preocupando muito com o exterior e esquecendo do interior. Estamos nos preocupando muito com o lado de fora e esquecendo do lado de dentro. Repare que quando Deus chama a atenção da igreja de Éfeso, Ele não está falando de algo que está fora, Ele está falando de algo que está dentro. Por fora até demonstra que faz. Trabalha, o serviço é árduo, mas dentro está vazio. E não é isso que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja que transborda primeiro por dentro, ela não se esvazia. Uma igreja que enche primeiro dentro, ela não se preocupa tanto com o que está fora, mas ela se preocupa em manter aquilo que está sendo preservado e produzido do lado de dentro. Aleluia. O que está sendo produzido do lado de dentro do teu coração? Eu até queria a mensagem da igreja de Esmina, é boa. Mas a igreja de Éfeso é necessária. Das 7 igrejas, apenas 2 não recebem uma repreensão. Mas se hoje você se encontra com uma igreja de Éfeso, Deus já te deu até a estratégia. Lembra-te, arrepende-te e volta. 3 coisas. Só. Não é 5, não é 10, não é 15, é 3. Lembra? Te arrepende e volta. Aleluia. E por que eu faria isso, pastor? Depois que você faz os 3, há uma promessa. Uma promessa de que você nunca mais terá fome, porque você vai se alimentar do fruto que está no meio do jardim. Aleluia. Se voltássemos Glória a Deus. há pouco mais de 2000 anos atrás e se perguntássemos hoje para pessoas aqui o que Deus é para você, muitas pessoas responderiam: é o Deus que abre porta, é o Deus que me socorre no meu momento de angústia,
Mas se voltássemos a pouco mais de 2 mil anos atrás e encontrássemos um tal chamado Nicodemo sentado com Jesus, perguntando sobre como posso voltar a nascer de novo, e Jesus falando para ele se é necessário você nascer de novo. Se voltássemos a pouco mais de 2 mil anos atrás e encontrássemos uma mulher na beira de um poço, ela poderia olhar para você e falar assim: para vocês ele é o Deus que socorre só num tempo difícil, mas para mim é aquele que tem a água da vida eterna. Oh, glória a Deus. O que ele é para você? Fica de pé nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E feche os teus olhos por um momento. Você poderia falar assim, e talvez esteja esperando: pastor, entrega algo para mim hoje, a mensagem já foi entregue. E eu não sei como está a sua alma, conheço a sua vida, mas eu te fiz 5 perguntas e eu farei novamente. Você de olhos fechados, você vai orar ao Senhor. Você ama Jesus, você ama o trabalho de Jesus. Porque é melhor estar com Jesus do que só trabalhar para Ele. Você busca a presença, você está cumprindo uma agenda. Só estou indo neste culto porque é o início de uma campanha. Você tem prazer na palavra ou está usando a palavra só para preparar o teu sermão? Você está orando porque você quer a Deus ou porque você quer algo dele? E se Jesus examinasse hoje o seu coração, o que ele estaria encontrando? Esse momento é você e Deus. Eu te convido a orar nessa noite. Eu te convido a abrir os teus lábios e orar ao Senhor. Eu te convido a abrir a tua boca e talvez confessar o seu pecado. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Te arrepende e volta ao primeiro amor. Aquele que escutou esta mensagem, que escutou esta palavra e sabe que no seu coração é necessário arrependimento e voltar ao primeiro amor, te convido a vir à frente. Eu quero orar por você. Você que escutou esta mensagem e falou assim: é verdade. Eu estou na igreja, estou trabalhando na igreja, fazendo de tudo na igreja, mas eu esqueci e abandonei o primeiro amor. Eu te convido a vir à frente, eu quero orar por você. Pastor, eu estava distanciado mesmo, mas eu quero aceitar Jesus hoje. Vem na frente, eu quero orar por você. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Enquanto esse louvor vai estar tocando, você vai vir à frente, você vai fazer o seu conselho. Pastor, eu não tenho nada de errado. Amém, mas ore ao Senhor. Enquanto este louvor está sendo ministrado, apresenta o teu coração a Ele, a tua alma. Permita Ele entrar sobre a sua vida e fazer arder o amor dEle sobre o teu coração. Ore a Ele, ore a Ele, ore a Ele nessa noite. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo da unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta para Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça